Fala galera, começando mais uma aula de matemática direcionada para os concursos lá de Alagoas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Vamos prosseguir com o conteúdo de geometria analítica. Na aula de hoje vamos falar sobre posições relativas entre circunferências. Exatamente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, faz teu comentário, deixa teu like, compartilha o vídeo com os amigos que estão estudando para esse concurso para ajudar o crescimento do nosso canal. Tudo bem assim? Então vamos lá para a nossa aula. Posições relativas entre circunferências. No plano cartesiano, as circunferências elas têm diversos comportamentos. Vamos estudar alguns comportamentos da circunferência, as posições que elas podem ficar entre si. Então, uma das posições que ela pode ficar entre si é uma externa à outra. Então, observe aqui, ó, esse ponto aqui, O e o P são os centros da circunferência, concorda? Consequentemente, eu vou ter uma distância desse centro, que eu vou chamar ela de D. Consequentemente, eu vou ter o raio da circunferência pequena, vamos chamar de R pequeno, e o raio da circunferência grande, que vamos chamar de R maiúsculo. Tudo bem assim? Se você olhar para esses elementos que eu acabei de escrever, quando a circunferência ela for uma externa à outra, a gente já consegue determinar uma relação. Que relação é essa, professor? Observe aqui, ó, a distância do centro das circunferências será maior do que a soma dos dois raios. Observe que isso aqui está claro. O que está de roxo é a distância do centro das circunferências e o que está aqui de vermelho, ó, são os raios da circunferência. Observe que se eu somar os dois raios, ainda continua sendo menor que a distância do centro dessas circunferências. Então, isso é uma relação que você deve memorizar. Se as circunferências são externas, a distância será maior que a soma dos raios das duas circunferências. Outra relação, essas circunferências poderão ser internas, uma está dentro da outra. Se uma está dentro da outra, ela não possui ponto em comum, assim como as externas, mas aí temos uma relação. Observe que a distância do centro dessa circunferência agora é menor, né? Ó. Olha a distância do centro dessas duas circunferências, é só isso que está de roxo. Com isso, eu posso afirmar que a distância ela será menor que a subtração dos raios. Tudo bem? Quando eu pegar o raio da circunferência menor e o raio da circunferência maior, fizer essa subtração, o resultado ainda será maior que a distância entre os centros. Com isso, eu posso afirmar que essas circunferências, uma é interna à outra. Mais outra posição. Observe que essa posição aqui é chamada de secante. Com isso, ele vai ter dois pontos em comum. Essas duas circunferências terão dois pontos em comum. E quando é que isso vai acontecer? A relação de raio com a distância vai ser a seguinte. Ela pode atender essas duas características aqui, ó. A primeira delas é o seguinte. A primeira delas é a seguinte. A distância ela vai ser menor que a soma dos raios. E a segunda relação é que a distância ela vai ser maior que a soma do raio. Que distância é essa, professor? Lembrando que é a distância dos centros das circunferências. Aqui, ó, essa distância aqui. E R grande vai ser o raio da circunferência maior e o R minúsculo será o raio da circunferência menor. Tudo bem assim? Consequentemente, essas circunferências terão dois pontos em comum. Tudo bem? E agora nós chegamos nas circunferências tangentes. Tangentes, ela só vai ter um ponto em comum. Esse ponto ele poderá ser externo e esse ponto ele poderá ser interno. Quando é que isso vai acontecer? Qual será a relação do raio nessas duas situações com a distância dos centros? Observe que quando esse ponto ele for externo, a soma dos raios será exatamente igual à distância dos centros. Já quando esse ponto for interno, a distância ela será exatamente igual à subtração dos raios. O raio da circunferência menor, da circunferência maior, menos o raio da circunferência menor. Tudo bem assim? Isso também é simples de se decorar. Você escreve lá e pratica em questões. Tudo bem assim? Vamos ver uma questão CESP com esse conteúdo. A questão foi 2010. Fala o seguinte, ó. Acerca da geometria analítica, julga o item abaixo. No plano cartesiano XY, as circunferências de equação x² mais y² igual a 49 e x² mais y² menos 6x mais 8y mais 21 igual a 0 tem apenas um ponto em comum. Se isso for verdade, ela pode ser tangente. Agora ela vai ser tangente interna ou externa. Como é que eu vou saber isso? Aplicando a relação lá do raio. Mas para isso, eu vou observar, ó,
essa circunferência aqui, ela é centro na origem e raio, raiz quadrada de 49. Tudo bem? Professor, dê uma explicação disso aí. Já tivemos uma aula sobre isso, está aparecendo o link em algum canto aí para você clicar, se você perdeu essa aula, para assistir, tudo bem? Então, o raio dela vai ser raiz quadrada de 49, certo? Raiz quadrada de 49 vai ser 7. E ela vai estar centrada na origem. Por que centrada na origem? Observe que os coeficientes aqui são zero, não existe. Consequentemente, ela vai estar centro na origem, raio 7. Vamos colocar 7 aqui, 7, 7 e 7 mais uma vez. Está aqui a circunferência, certo? E aí temos essa outra circunferência, que para eu fazer uma relação, ter uma noção de onde ela está no plano cartesiano com relação a essa que eu acabei de desenhar, eu preciso encontrar as coordenadas do centro e o raio. Como é que eu vou fazer isso, professor? Eu vou reescrever essa equação aqui, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 8y mais 21 igual a zero. Primeiro passo é encontrar as coordenadas do centro. Como é que eu vou encontrar as coordenadas do centro? Eu vou olhar para o número que está junto do x, divido por 2 e troco o sinal. Olho para o número que está junto do y, divido por 2 e troco o sinal. 6 dividido por 2 é 3, 8 dividido por 2 é 4. Encontrei as coordenadas do centro. Professor, não entendi. Está aí a descrição do link do vídeo mostrando como é que se faz esse processo. E eu vou encontrar o raio ao quadrado. Como é que eu vou encontrar o raio ao quadrado? Esses números do centro eu vou elevar ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. E vou pegar o número que está sozinho. Quem é o número que está sozinho? É esse cara aqui, é o 21. E vou colocar ele na conta. Só que para isso eu vou ter que trocar o sinal. Não pode esquecer de trocar o sinal. Certo? E aí vamos fazer a operação agora. 9 mais 16 vai dar 25. 25 menos 21 vai dar 4. Lembrando que esse valor que eu encontro é o r ao quadrado. Consequentemente, eu tenho que tirar a raiz. Então, o r vai ser igual a quanto? 2. Então, eu sei que as coordenadas do centro da segunda circunferência é 3 de x e 4 de y. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui, né? 3 de x vai estar mais ou menos aqui e 4 de y. Isso é o centro da outra circunferência, que tem raio quanto? Raio 2. Então, ele vai ser mais ou menos aqui. Mas veja que eu fiz esse desenho, mas com esse desenho eu não posso afirmar se ela é uma circunferência interna ou se ela é uma circunferência interna tangente de um ponto. Como é que eu vou saber, professor? Aplicando aquelas relações lá. Quais são as relações? Do raio. Uma das mais fáceis de decorar é da tangente, porque a tangente é o seguinte, das circunferências tangente, o raio, melhor dizendo, a distância, quando ela for tangente externa, será a soma do raio maior mais o raio menor. E quando ela for tangente interna, será igual o raio maior menos o raio menor. Aí eu vou ter que observar aqui, qual é a distância dessas circunferências. Eu sei que o raio maior é 7 e o raio menor é 2. Mas qual é a distância entre elas? Aí onde está o jogo que a gente vai ter que observar aqui. A distância entre elas é isso que eu estou pintando aqui de azul, concorda? E se você observar, ele forma um triângulo retângulo aqui, onde essa parte vai medir 3 e essa vai medir 4. Eu vou até dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Tudo bem? Professor, por que aqui mede 4? Porque é a componente y. E por que aqui mede 3? Porque é a componente x, que faz exatamente os números que a gente encontrou. E isso aqui é a hipotenusa do triângulo. E toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, que os catetos é 3 e 4, automaticamente a hipotenusa será 5, ou seja, essa distância aqui vai ser 5. Se você perdeu a aula de Teorema de Pitágoras, está aí também em algum lugar o link para você assistir a aula de Teorema de Pitágoras, tudo bem? Então a distância do centro da circunferência é 5. Observa aqui, 7 menos 2 é 5. Então observe que quando eu faço a subtração dos raios, ele vai ser exatamente igual à distância. Com isso eu posso dizer que essas circunferências, elas são tangentes internas. Com isso possui um ponto em comum. E o item está correto. Ok? Mais uma questão de geometria analítica. Se você tem dúvida, o pessoal perguntou, professor, quando é que vai fazer questão de hipérbole, elipse? Não encontrei nenhuma questão CESP de hipérbole, elipse. Se você encontrou, deixa aí no comentário, professor, tal prova, tal ano. Faça aí que a gente faz o vídeo da mesma forma que Vitor disse. Faça questão aí de reta. A gente fez questão aula e questão de reta também. Combinado? Então a nossa aula chega ao fim. Se ajudou você, não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar com a galera do cursinho que está estudando para esse concurso.
que vai nos ajudar a crescer o nosso canal. Tudo bem? Valeu e até o próximo vídeo.